O meu nome é Alexandre Helfer, eu trabalho com desenvolvimento humano, pessoal, profissional, casais, relacionamento, prosperidade há mais de 10 anos. Cerca de 2.000 pessoas já fizeram trabalhos comigo e conheceram transformações verdadeiras. Não algo mágico, algo que vai acontecer, porque você vai pensar, não sei lá o quê, algo verdadeiro. E a prosperidade na sua essência mesmo, não a prosperidade de só ganhar muito dinheiro, ou só ter uma grande casa, não, a prosperidade real, aquela prosperidade que nos atinge de uma forma intensa, plano pessoal, plano profissional, relacionamento. Eu vou falar uma coisa para vocês hoje, que eu vou pegar uma frase de Jesus, mas essa frase não tem nada a ver sobre prosperidade a princípio, porque as pessoas dizem que não tem a ver com prosperidade. Mas eu vou mostrar para você que essa frase, ela tem um segredo. E esse segredo mostra exatamente o caminho de prosperidade para você. Exatamente, para você. E por que que ele mostra para você? Porque ela nos leva a algo que ninguém fala. Geralmente as pessoas têm um negócio de virar chaves, vai abrir a sua mente, vai acessar a energia do universo, sabe? Você parece algo meio mágico, ou algo assim, se você quiser, você faz, você só não está fazendo porque você não quer. E não é isso. Não é isso. Existem personalidades diferentes, pessoas diferentes, mas essa frase de Jesus mostra exatamente o caminho. Ela tem um segredo ali. E eu vou te explicar esse segredo, onde ele está contido e como você vai fazer para acessá-lo. Não que esse segredo vai fazer uma mudança mágica. Não tem mágica. Mas ele vai te ensinar os primeiros passos para você começar a construir o seu caminho de prosperidade. A frase de Jesus Cristo é a seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você já deve ter ouvido falar dessa frase várias vezes. Eu mesmo cansei de ouvir ela. Mas tem um segredo. Tem um segredo que geralmente ninguém fala. Não falam nas igrejas, os influencers não falam, os coaches não falam. E que segredo é esse? Vamos destrinchar essa frase. Vem comigo, vamos lá. Primeiro assim, o óbvio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você vai amar o teu próximo, qual que é a primeira pessoa que você tem que amar para amar o teu próximo? Você. Se você se ama, se você está bem, você tem condições de apoiar os outros. Ok, isso é óbvio, né? Mas aí tem uma perguntinha bem simples. O que é o amor? Já parou para pensar nisso? Provavelmente sim, todos nós, né? Fazemos reflexões sobre o amor. Nós vamos achar reflexões sobre o amor na Bíblia, em músicas, em filmes, em livros. Se você agora parar e escrever ali, nós pudéssemos pegar todo mundo que está assistindo esse vídeo e ler o que cada um falou sobre o que é o amor, nós teríamos uma série de interpretações diferentes. Algumas bem próximas, outras bem distantes. E todas fariam sentido. Porque é a sua forma de ver o amor. A questão é a seguinte: para ser amor, tem que ter uma coisa. E essa coisa é como se fosse um pulo no gato. É como se fosse uma porta que você vai abrir e vai começar um processo de transformação. Mas antes de contar isso aí, eu vou te explicar o que não é o amor e as pessoas às vezes pensam que é amor. Vamos para a paixão. A paixão. Quem nunca se apaixonou, né? Se você ainda não se apaixonou, saiba que é extraordinário se apaixonar, é maravilhoso, você sente, tem uma energia, de uma força intensa. E uma coisa muito engraçada na paixão é que nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, um mês, cada um no seu tempo, a gente pega aquela pessoa pela qual a gente se apaixonou e coloca ela num pedestal, como se ela fosse algo de extraordinário, algo de perfeito, algo que veio para mudar totalmente a sua vida. Por quê? Porque você não está vendo os defeitos daquela pessoa. E todo ser humano, vou colocar isso entre aspas, tem defeitos. Ou seja, tem coisas nas pessoas que sempre vão te irritar. Ame elas ou não ame elas. Na paixão, você tende a não ver isso no começo. E por que isso acontece na paixão? A palavra paixão vem do grego patos. Patos significa doença, por isso patologia. Mas aí entramos numa outra questão. Tá, se a paixão é uma doença, que doença ela é? É a doença do cegar. Por isso que quando nós nos apaixonamos, não vemos as coisas claramente. Claro que depois nós podemos começar a ver essas coisas claramente naquela pessoa e o amor pode florescer.
Ou terminar como termina a maioria das paixões, de uma forma muito intensa, do nada, simplesmente acaba a magia, né? Acaba o fogo, acaba a química, ou se não, vira amor. Mas quando ela vira amor, ela se conecta a entender aquela pessoa. E nós estamos chegando no ponto importante para você descobrir o segredo da prosperidade. O primeiro passo para você realmente encontrar uma prosperidade verdadeira, independente do teu padrão de personalidade, da sua cultura, do seu sexo, da sua idade, das suas crenças. A paixão é um cegar, tá? Em padrões de personalidade, mesmo que a gente não perceba, a gente se apaixona por nós mesmos. Você pode achar que sabe tudo sobre você, ou enxerga tudo sobre você. É muito interessante isso. Eu faço muito trabalho em empresas com RH, por exemplo, ajudando em seleção. Então eu chego com uma pessoa, eu faço uma leitura corporal dela, eu entendo aquela pessoa, eu falo coisas dela que ela mesma às vezes parece não saber, e geralmente não sabe. Às vezes as pessoas até brincam que eu sou meio bruxo, mas não tem nada a ver, é apenas uma técnica. E aí eu pergunto para aquela pessoa: você já percebeu que você procrastina? Boa parte das pessoas que procrastinam dizem que não procrastinam. Ou porque elas não veem a procrastinação dentro dela, ou porque elas não querem ver. Isso é só um exemplo, tá? Existe uma série de outros padrões comportamentais que as pessoas têm. Por exemplo, tem pessoas que têm mais um humor mais volátil, mudam mais de humor. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu olho para ela e falo: você já percebeu que você tem mudanças de humor? A pessoa fala: não, não tenho. Aí eu vou conversando, obviamente, eu vou fazendo uma série de perguntas, e tanto o procrastinador, como o que tem mudanças de humor, como qualquer outro dos sabotadores internos que nós temos, a pessoa olha para mim e fala assim: eu tenho isso. E nem tinha parado para perceber. Por quê? Porque ela não tinha chegado ao ponto fundamental. E agora chega o que se precisa ter para ser amor. Amor pelos outros, amor por você mesmo. Se não tiver isso, não é amor, é paixão. Da mesma forma que você se cega pelos outros, você pode se cegar para você e não percebe. Tá? E o detalhe importante, no padrão da personalidade, esse é um processo que foi decidido por uma criança que tinha no máximo 7 anos de idade. Aí se coloca dentro de uma caixinha preta, fecha ali no teu cérebro e pum, vai para a vida toda. Quando eu descobri isso, quando eu entendi isso, depois de bater muito com a cabeça na parede, depois de fracassar em processos, depois de me sabotar de uma série de formas, não percebendo alguns sabotadores internos que eu tenho, quando eu percebi isso, sério, cara, assim, tipo, sabe, sim, cara, abriu a mente de uma forma extraordinária. Não houve processo mágico, a mudança não foi do dia para a noite, ela foi acontecendo no seu tempo, ela foi me trazendo uma série de conquistas, ela foi me trazendo coisas maravilhosas para a minha vida, tudo no seu tempo. Mas foi sensacional quando eu percebi isso. Para a vida hoje, tem que ter conhecimento. E o que é ter conhecimento? É saber verdadeiramente, primeiro, o que te move. Sabia que todos nós, na maioria das nossas ações, somos movidos por uma única coisa que foi decidida por aquela criança com, no máximo, 7 anos de idade, uma única coisa, as decisões da nossa vida. E dali se gera uma série de padrões comportamentais, ansiedade, procrastinação, falta de foco, reatividade, excesso de detalhismo, raiva, competitividade excessiva, alternâncias de humor, uma série de comportamentos que vão surgindo no decorrer da nossa vida, dificuldade de empatia, de conexão com as pessoas, tudo isso foi decidido por uma criança com menos de 7 anos de idade, ou no máximo 7 anos de idade, e que está diretamente conectada a uma motivação básica que se forma nesses primeiros 7 anos de vida. Se eu não sei isso, eu não tenho o conhecimento para descobrir a prosperidade verdadeira. Isso é a questão. Você realmente quer ser próspero ou você só quer ganhar dinheiro? Você realmente quer ser próspero ou você só quer ter uma casa bonita?
Por que eu estou falando isso? Olha, vamos lá. Eu conheço pessoas muito ricas que são cheias de problemas de relacionamento com os filhos. Problemas terríveis. A vida deles é cheia de conflitos, de dificuldades. Eles não conseguem saborear a alegria do ter coisas materiais muito boas. Eu conheço pessoas muito ricas, grandes empresários, que têm casamentos terríveis, vivem brigando, vivem se desentendendo, vivem falando palavras muito duras um para os outros, um para o outro, né? Não conseguem nem ter uma boa viagem de férias juntos, não conseguem nem curtir momentos simples de assistir um filme junto, ou de sair passear junto, só uma vida de conflitos praticamente quando estão juntos. E quando estão separados, um fica falando mal do outro. Onde que está a prosperidade? Tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas onde está a prosperidade? A prosperidade ela é completa quando nós vivemos ela de forma abundante. Em um outro momento vou falar mais sobre isso, mas vamos voltar aqui para os nossos sabotadores internos e o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma ferramenta extraordinária quando ele é utilizado para eu entender aquilo que me sabota. As pessoas acham que autoconhecimento, descobrir a verdade, se conhecer é algo tipo meio filosofal, transcendente, que eu vou pegar e vou meio que fazer o meu espírito se conectar a um outro plano. Pode até ser, mas em linhas gerais, se conhecer significa entender o que está me impedindo de prosperar. Exemplo bem simples, eu chamo de movimento de areia movediça. Talvez você já tenha passado por isso ou esteja passando por isso exatamente agora. Movimento de areia movediça é aquela pessoa que fica se debatendo, tenta um monte de coisa, tá sempre cheio de coisa, sempre correndo para cá, correndo para lá, então parece que nunca tem tempo, parece que nunca para respirar, cresce uma ansiedade, uma angústia, uma aflição interna, e tá ali, passa a vida fazendo isso. E às vezes ela está fazendo tudo isso por um simples detalhe, por algo muito simples, ou às vezes por algumas coisas mais complexas, mas tudo está ligado a entender por que eu estou ali. Vou pegar um outro exemplo. Tem pessoas que querem ter uma bela casa para receber outras pessoas, fazer um churrasco, ou fazer um almoço, um jantar. Tem pessoas que querem ter uma casa para receber os amigos para uma oração, ah, um bate-papo descontraído. Outros querem ter uma bela casa até para fazer negócios na sua casa. Outros querem ter uma bela casa para que ela seja um status, um belo apartamento, né? Um belo prédio. Para falar assim, olha ali, eu moro ali. A pessoa, você deve ser bem sucedido, né? Então, essa necessidade de status também está ligado a alguns padrões de personalidade. Já pessoas querem uma casa assim porque ela seja segura, eles se sintam bem seguros, nem vão receber muita gente, nem vão falar muito onde moram, mas eles querem se sentir seguros, protegidos. ah, quem deles está certo? Quem deles está errado? Não tem certo ou errado. Essas decisões estão conectadas àquela criança com menos de 7 anos. O que é importante entender aqui? A mesma coisa que me leva a querer uma casa Y ou X, a mesma coisa que me leva a querer receber pessoas na minha casa por Y ou por X, também se manifesta nos meus processos de liderança, também se manifesta nos meus processos de negociação, também se manifesta nos meus processos de planejamento, também vai se manifestar no meu caminho de busca da prosperidade nas relações pessoais e profissionais. Então, se eu não entendo isso, eu vou para o movimento de areia movediça. Eu fico me debatendo. Aí você vai falar, mas tem gente que vê lá o influencer ou o coaching, às vezes eu brinco com coaching, eu tenho todo o respeito pelos bons coaches, tá? Mas eu brinco com coaching porque eu gosto de brincar com as palavras, é uma característica de pessoas da minha personalidade. Mas às vezes o coaching fala isso, tem gente que pega e vai ser próspero. Quando um coaching diz lá, você precisa ser focado. Se você estudar a vida das pessoas que tiveram sucesso com aquele você precisa ser focado, são pessoas que já são focadas, porque existem padrões de personalidades que têm um foco natural. Então é óbvio que essa pessoa vai ser focada. Agora, talvez você que está aqui me assistindo agora não tenha foco. E aí? Você vai ficar sofrendo, lutando contra a maré, se debatendo e tentando um esforço imenso para ter foco, e você gasta uma energia gigantesca para ter foco, em vez de estar gastando energia com a sua prosperidade. Percebe?
Ah, mas eu preciso de foco. Sim, eu preciso de algum foco, mas eu não preciso de um foco extraordinário. Eu posso conquistar o sucesso sem ser o trator que trabalha 12, 14 horas por dia, só pensando em negócio, negócio, empresa, empresa, negócio, lucro, resultado, resultado, resultado. Esse é um padrão comportamental e tem pessoas que chegam ao sucesso através disso. Mas será que chegam à prosperidade? Vamos citar um exemplo. Abílio Diniz, não sei se você sabe quem é, faleceu há pouco tempo, mas Abílio Diniz foi um dos homens mais ricos do Brasil, um bilionário, né, construiu um império gigantesco, né? A empresa mais conhecida, mais famosa dele é o Pão de Açúcar. Mas vamos lá. Abílio Diniz deu uma entrevista quando ele estava com 80 anos, e disse: há cerca de 5 anos eu comecei a viver a vida de verdade. Comecei a viver a melhor fase da minha vida. E agora, com 80 anos, eu vivo a melhor fase da minha vida. Por quê? Porque aos 75 anos de idade, pense bem, apenas aos 75 anos de idade, o que Abílio Diniz foi fazer? Ele conta sobre isso nessa entrevista. Autoconhecimento. Foi se conhecer, foi se entender melhor. Porque ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha uma série de problemas em volta que não lhe permitiam viver essa vida. E aos 80 anos ele estava finalmente vivendo a vida como ela merece ser vivida, como você merece viver. Só que, claro, a Billie Jean tinha uma saúde extraordinária, né? Era um homem preparado aos 80 anos de idade, com muita atividade física, com muita força, com muita energia, tinha muito dinheiro e pôde deixar para viver a vida aos 80 anos de idade. Será que nós podemos? Será que nós não devemos ir para isso antes? Será que nós não podemos nos autoconhecer e perceber os nossos melhores caminhos, perceber a nossa evolução antes de chegar aos 75 anos? Sabe, perceber que eu digo, perceber realmente o que você pode fazer, o que você pode desenvolver, o que você pode. Aí me veio uma outra, uma parábola, não uma fala de Jesus, mas uma parábola. Não sei se você conhece, já leu, já ouviu falar lá na sua igreja, a parábola dos talentos, né? O mestre vai lá, dá 5 talentos para uma pessoa, dá 2 talentos para outra, dá 1 talento para outra pessoa, o de 5 volta com 10, o de 2 volta com 4, e o que recebeu 1 talento, ele enterra aquele talento, por medo. Será que você não está enterrando o seu talento? Ou melhor ainda, será que você sabe qual é o seu talento verdadeiro? Pense sobre isso. Porque às vezes nós estamos batendo, né, nos debatendo na linha movediça, ou como dizia um velho amigo, dando uns morro em ponta de faca, tchê, né, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, tchê, né, dos Pampas. Ele dizia, parece que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Será que você não está fazendo isso? Porque você ainda não entendeu o seu talento, porque você ainda não conhece as suas verdadeiras virtudes. Pense sobre isso. Ou talvez você conheça o seu talento, mas você não está conseguindo desenvolver ele porque você não está também conseguindo perceber aquilo que te sabota. Pense sobre isso. Faça uma análise sincera. Não precisa compartilhar com ninguém, não precisa falar com ninguém se você não quiser, mas faça uma análise sincera. Fazer uma análise sincera é o primeiro princípio do autoconhecimento. Por isso que quando as pessoas estavam lá para tirar a pedra na prostituta, Jesus olhou para eles e falou: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. O que Jesus estava convidando aquelas pessoas a fazer? Autoconhecimento. Eles olharam para eles e pensaram: pô, a gente também tem pecados. E eles não tinham parado, sabe? Naquele turbilhão do dia a dia, naquela vida deles, que tinha certos regramentos, que tinha certas culturas, que tinha certas verdades absolutas, eles acharam que aquilo era certo. Mas eles pararam e pensaram: opa, peraí, eu também tenho pecados. Todos nós temos nossos pecados, nossos sabotadores internos, nossos desafios, nossas barreiras e nossas virtudes. Mas 90%, pasmem, isso é impressionante, quando eu estudei isso, foi uma coisa que me surpreendeu no sentido de tristeza. 90% das pessoas do mundo, não é do Brasil, do mundo, 90% não faz nenhum tipo de autodesenvolvimento. Vivem no automático. Seguem o script que alguém decidiu por eles. Nascem, crescem, estudam, trabalham, têm filhos, cuidam dos filhos, envelhecem, garantem o futuro dos filhos, ou tentam garantir, e se preparam para morrer. E bom,
não entendem tudo aquilo que Deus deixou dentro deles, não entendem às vezes um talento que está lá, que eles próprios enterraram e não estão utilizando. Aí, como diz um grande amigo meu, o Pierre, ele fala assim, cara, o meu grande medo é chegar diante de Deus e ele olhar para mim e dizer assim, cara, o que você fez com o talento que eu te dei? Aí eu vou te perguntar a mesma coisa para você pensar sobre isso. O que você está fazendo com os seus talentos? Ou mais, você sabe qual é o seu talento? Os seus talentos realmente sabe. E você sabe o que está impedindo esse seu talento de fazer, de ter sucesso, mas um sucesso verdadeiro, de prosperar contigo, com a sua família, com os seus amigos, ter uma vida mais plena. Você sabe? Pense sobre isso. Perceba que várias vezes eu já falei pense sobre isso. Por que, que eu falo pense sobre isso? Porque às vezes nós não paramos para pensar sobre essas coisas. Tanto é que eu vou te propor um desafio agora. Eu quero que você coloque no papel 3 talentos que você acredita ter, ou 3 qualidades, e 3 sabotadores internos. Eu não gosto da palavra defeito, eu acho que defeito quem tem é aparelho de som, carro, etc. Mas se você quiser chamar de defeito, chame. 3 coisas que você acha que te impedem de ter talento. Bote isso no papel. E quando você estiver botando isso no papel, se faça a seguinte pergunta: quantas vezes na sua vida você parou para pensar sobre essas coisas? Se você não está parando para pensar sobre essas coisas, nós acabamos de descobrir por que você não está tendo prosperidade. Como posso prosperar aonde eu não conheço? Como posso prosperar aonde eu não sei qual é o caminho? Como dizia meu velho pai, é como se você de repente fosse um cego no meio de um tiroteio. Você fica perdido. Então, para prosperar, eu preciso saber, eu preciso ter autoconhecimento. Lembrando que eu estou falando aqui da prosperidade verdadeira, daquela que todos nós merecemos, daquela que vai além do simplesmente do ter. Outra coisa importante dentro do autoconhecimento é saber que realmente a maioria das pessoas tem dificuldade de focar. E às vezes, por ter muita dificuldade de focar, por ter muita ansiedade, por ter uma mente muito ativa, ou por ser muito sonhador e não botar o sonho em prática, eu tenho dificuldade de colocar o plano de prosperidade em ação, ou de realmente ter um plano de prosperidade mais concreto, mais sólido. Um minutinho. Quando eu estava em Nova York, por isso que eu estou tomando água nessa caneca, os americanos têm diferenças interessantes dos brasileiros. Eles têm coisas bem legais lá que nós não temos aqui, e nós temos coisas muito bacanas no Brasil que eles também não têm nada. Mas uma coisa que eles têm que nos falta, o americano busca entender onde está o problema. Ele estuda o problema, ele se aprofunda no problema e depois ele traz a solução. E uma vez trazer a solução, eles vão muito rapidamente para a prática da solução. Eles não ficam se enrolando. Isso é uma das lições interessantes que eles têm a nos ensinar como cultura. E dentro dos padrões das personalidades, alguns têm mais tendência a procrastinar, alguns têm mais tendência a ficar só no plano das ideias, ou têm dificuldade de foco, como eu estava falando há pouco. Faça uma atividade. Eu vou te propor uma atividade. É uma atividade muito simples, tá? Mas se você fizer só essa atividade, daqui 3, 4 meses, você vai perceber diferenças. Talvez bem mais rápido que isso. Talvez demore um pouco mais que isso. Mas vamos lá. Todos nós podemos conversar com Deus. E quando nós estamos conversando com Deus, nós temos uma conexão mais profunda. Não estou falando simples da oração, estou falando de bater papo mesmo, como se Deus estivesse do seu lado ali. Vai caminhar. Eu gosto de caminhar. Faça isso caminhando. Às vezes eu até deixo o meu carro longe do espaço onde eu vou, do local onde eu vou, se não estiver muito quente, para poder caminhar. E nessa caminhada, que às vezes eu passo também num lugar arborizado, num lugar bonito, nessa caminhada eu converso com Deus. Eu bato um papo mesmo. O que é conversar com Deus? Eu conto do meu dia, conto dos meus problemas, conto das minhas dificuldades, conto dos meus desafios e pergunto a ele se ele pode me dar uma luz ou se não pode. Às vezes nem pergunto se pode me dar uma luz, às vezes só converso com ele. Por que eu converso com Deus?
Porque como a gente tem essa coisa de quando nós estamos conversando com Deus, a gente parece criar uma conexão mais profunda, esse processo de caminhar e conversar com Deus trabalha o foco, melhora meu foco, melhora minha atenção, descansa minha mente de uma série de processos que ela parece nunca parar, e ela dá uma parada. E eu fico ali, tá vendo aquele papo com Deus? É como, o cérebro é um músculo, é como se por um processo de instantes eu conseguisse fazer esse músculo descansar um pouco. O cérebro precisa descansar. Tem pessoas, inclusive, que não conseguem nem dormir direito, que é um padrão de personalidade. E é importante entender. Eu converso com Deus. E de onde vem essa ideia? Quando eu tinha 10 para 11 anos, minha mãe fazia geladinho e eu saía vender geladinho na rua. E eu lembro que numa segunda-feira eu estava, uma segunda-feira à tarde, um calor enorme, e eu ali, criança, andando com uma caixa de isopor, os geladinhos ali dentro. Eu me lembro que eu queria alegrar Deus de alguma forma. E como assim queria alegrar? Eu tinha ido na missa no final de semana e o padre tinha falado que quando Salomão pede a sabedoria a Deus fica feliz com o pedido de Salomão. E eu falei assim, cara, eu queria fazer alguma coisa para deixar Deus feliz comigo também. E eu pedi a sabedoria a Deus, uma criança de 10 para 11 anos. Obviamente não estou dizendo que eu tenho a sabedoria de Salomão. O que eu quero dizer é que ali eu simplesmente queria ter uma conexão mais profunda e agradar a Deus. De uma forma como se ele fosse realmente alguém muito próximo. Às vezes, quando eu estou andando, eu estou conversando com Deus, contando meu Deus, eu estou agradando a Deus. E aí sim, pode ser que ele me mande uma resposta. E às vezes ele manda mesmo. Às vezes eu estou passando uma dificuldade, eu converso com ele e me vem uma resposta. Mas eu entendo essa resposta hoje, no passado eu não entendia. Eu entendo essa resposta hoje porque eu sei onde estão meus sabotadores internos, eu sei aonde estão meus processos que atrapalham minha prosperidade e meu sucesso profissional, meu sucesso pessoal, e eu sei aonde estão as minhas virtudes que podem tornar meus sonhos possíveis. E aí aquela resposta é clara. Às vezes você não está entendendo os sinais de Deus, as respostas de Deus, porque você nem se conhece minimamente. Você tem a crença de que se conhece. Ter a crença não é se conhecer. Porque como nós nos conhecemos, sempre dói, sempre incomoda. Porque eu descubro que está dentro de mim uma série de âncoras que me impediram de navegar em direção ao sol nascente. Então se conheça. É o primeiro passo para você encontrar o caminho da prosperidade. Mas se conheça mesmo, de coração aberto, sem julgamento, com compaixão por você, mas ciente que você descobrirá coisas que vão doer. Mas essa dor depois vai ser como se fossem as sementes que vão ajudar a germinar as árvores que trarão até você os frutos da prosperidade. Vamos continuar conversando, vamos conversar muito ainda. E em nossos vídeos, eu espero cada vez mais trazer a vocês ferramentas que vão te propiciar a sua prosperidade a partir daquilo que tem de mais importante, que é você mesmo.